Oi, eu sou o Claudemir da Omega Byte e essa é a videoaula sobre as configurações fiscais do sistema de nota fiscal eletrônica. Você instalou aí o nosso sistema, então foram criados na sua área de trabalho, né? Foram criados esses dois ícones. Esse aqui é o manual, tá? É bem curtinho, você lê ele rapidamente. E aqui para você acessar o sistema, dá dois cliques. Se você segurar o mouse aqui na fotinho, ele anda, tá vendo? Então, para você preencher a sua nota fiscal corretamente, você tem que preencher os dados fiscais dessa nota corretamente. No sistema existem três opções de você preencher esses dados, tá? E a melhor, cada empresa ela se adequa mais a uma dessas maneiras. Para cada empresa, dependendo da maneira com que ela trabalha, da configuração que ela usa, né, dos impostos que ela paga, para cada empresa, então, existe uma maneira se enquadra, é melhor para aquela empresa, né? Então, você pode informar os dados fiscais, por exemplo, aqui no cadastro de produtos. Você também pode informar dados fiscais no cadastro de cliente. E você também pode informar esses dados fiscais na própria nota, na hora de emitir a nota. Então isso depende do que se encaixa melhor para você, para o seu produto, para o seu cliente, tá? Então aquilo que se adequar mais à sua situação, é isso que você usa e pronto. Bom, antes de prosseguir aqui falando dessas configurações, deixa eu citar aqui os cadastros, né? Porque essas configurações elas são baseadas aqui nesses cadastros, que são aqui a situação tributária, que já vem pré-cadastrado para você, porque são poucas, né? São aqui poucos itens, então em função de serem poucos a gente já preencheu para você, tá? Aqui você pode dar uma olhada aqui, ó, já vem preenchida essa situação tributária para você, esse cadastrinho. Outro cadastro aqui, tá vendo? Ó, menu útil, cadastros. Outro cadastro importante é esse cadastro de classificação fiscal aqui, que é o número do Mercosul, esse número do NSM aqui. Esse é o código do Mercosul do produto, tá? Então, às vezes, um determinado tipo de produto ele tem um número. Por exemplo, luva. Existem aí 1000 tipos de luvas diferentes e todas elas têm o mesmo número. Esse número de MSN aqui, né, de NCM, é o mesmo número para muitos produtos que são similares, né? São produtos bem parecidos, então eles têm o mesmo número. Esse cadastrinho também é importante, tá? Você pode usar aqui uma abreviatura dele, né? Porque esse número ele tem 8 dígitos, tá vendo? Então, para você não precisar ficar digitando isso aqui, você cria uma abreviatura dele. Apesar que na hora de selecionar isso aqui dentro do cadastro de produtos, você vai usar a setinha, né, para selecionar e não vai ficar digitando. Mas mesmo assim, você pode criar aqui uma abreviatura, né, uma abreviação para esse número aqui. Então, o que acontece? Essa abreviação pode ser se você usa poucos, né, você tem poucos produtos, você pode cadastrar de A a Z essa classificação fiscal, essa abreviação aqui. Se você tem muitos produtos, você pode deixar, né, que ele vai preenchendo um número aqui automaticamente de 1 até 9.000, 10.000. Aí ele vai preenchendo 99.000, ele vai preenchendo sozinho, tá? Então, se são muitos itens, você não vai acabar não usando essa abreviatura aqui. Isso aqui é mais para empresas que usam, que tem poucos itens, né? Tem poucos desses códigos, mesmo que são muitos itens, mas são poucos desses códigos, então a pessoa prefere essa abreviatura aqui e ajuda ela a se organizar, né? De qualquer maneira, esse aqui é um cadastro importante para você poder fazer a classificação fiscal. Esse número aqui, se você não conhece esse número do seu produto, ele vem informado na nota de compra, tá? E o seu contador também, né? Lógico, né? Ele pode te fornecer uma tabela onde você vai ter a lista desses números aqui, tá? Esse código NCM aqui do Mercosul.
Bom, além desse cadastro, você tem também aqui ó, a codificação fiscal, que é o CFOP, tá? Que é a natureza da operação lá, 5.102, por exemplo, é venda, tá? Então você tem que cadastrar aqui também. Esse aqui, ó, esse CFOP, ele tem aqui mensagem, tá vendo? Ó? Você pode cadastrar mensagem no CFOP. Então, para esse CFOP aqui, essa natureza da operação, você manda para o fisco essa mensagem aqui e para a informação complementar você preenche essa mensagem aqui. Então você digita aqui a mensagem que interessa para você, tá? Que saia. Então sempre que você emitir uma nota com esse CFLP, você digita aqui a mensagem e ele vai, né, colocar lá no rodapé da nota essa mensagem aqui. Outro menu também que é usado, né, além dessa codificação fiscal, a gente tem videoaula, tá, que mostra como faz os cadastros, tudo, tá? Você deve assistir as nossas outras videoaulas também. Então, além dessa codificação fiscal, essa situação tributária aqui, ó, tem esses outros cadastrinhos aqui, ó, redução ou isenção de CM, redução ou isenção de IPI, né? Então você vem aqui, ó, nesse redução ou isenção de CM, você vem aqui, ó, e você pode cadastrar o percentual de redução do ICMS, né? Às vezes você tem um cliente que tem redução, ou você tem um produto que tem redução. Então você cadastra aqui o valor de redução, por exemplo, 10% de redução, e aqui você cadastra a mensagem, tá? Que vai sair, a mensagem que vai ser exibida na nota, lá nas informações complementares, né? Nos dados adicionais. Você cadastra lá a mensagem que vai sair quando você usar essa redução aqui. E se no caso de isenção, né, se por acaso for isenção, então não tem valor nenhum aqui. Você deixa aqui em branco e preenche aqui somente a mensagem de isenção no caso, tá? E a mesma coisa, olha, é para o cadastro de redução ou isenção do IPI, tá vendo? Que são bem parecidos, né? São praticamente idênticos, só que aqui é para IPI, né? Então, se houver redução, você coloca a margem percentual aqui de redução e preenche aqui a mensagem. Se for isenção, então se for isenção, você simplesmente cadastra aqui a mensagem. Essas mensagens, tá vendo? Ó, então já tem mensagem aqui na redução do ICM, na redução do IPI e também aqui na codificação fiscal, né? No CFLP aqui, você tem também mensagem, tá vendo? Você tem várias opções para você cadastrar mensagem lá aquelas mensagens do rodapé da nota. Bom, esses são os cadastros que são usados para você configurar, né, para você fazer a configuração fiscal da sua nota, que seria como você paga, né, como você opera, como você trabalha, né, a questão dos impostos, aí como a sua nota é emitida para que ela seja emitida corretamente. Então você tem que se informar caso você não tenha os dados de classificação fiscal, caso você não saiba qual é a situação tributária da sua empresa, né? Então você tem que se informar sobre isso com o seu contador, você dá uma olhada nas notas antigas também que você fazia de papel e para você obter esses dados. Aqui você cadastra as isenções, a redução, né? Isenção, redução. E então esses são os cadastrinhos ligados às configurações fiscais, que como eu disse, podem ser feitas de três maneiras, né? Então você pode cadastrar, por exemplo, aqui no produto. Quando você cadastra um produto, ó, aqui na casinha exibe o menu, né? Quando você cadastra um produto, então aqui no produto você informa você pode aqui configurar os dados fiscais dele. Por exemplo, você pode atrelar esse produto a um valor de ICMS. Por exemplo, você paga sempre o mesmo ICM, sempre o mesmo PI, independente do estado, ou então você vende só para o seu estado, né? Então é sempre o mesmo ICM, o mesmo IPI. Se no seu caso, se na sua empresa o ICM e o IPI são fixos, você pode optar por cadastrá-los aqui, né?
no próprio cadastro de produto, que na hora de você emitir a nota, o sistema vai usar essas alíquotas aqui que você selecionou, ó. Aqui você pode escolher também o CFOP ligado a esse produto, né? Você vai emitir uma nota e você pode ter vários CFOPs, né, numa nota só. Numa mesma nota você pode emitir ela com vários CFOPs, cada um de um produto, né? Então um ele é 5.102, o outro é 5.403. Existem vários, né, CFOP, então você seleciona aqui por produto, cada produto se enquadra de uma determinada maneira. Então você, obviamente, você tem que saber, né, como esse produto que você está cadastrando aqui, como ele se enquadra na legislação, como você vai vendê-lo, né? E a partir desse conhecimento você vem aqui e simplesmente preenche os dados conforme a necessidade da sua empresa aí. Não só aqui o CFLP, mas também a classificação fiscal dele, que é aquele número NCM lá que a gente comentou há pouco, né? A situação tributária, que vem pré-cadastrada, mas você precisa selecionar aqui, né? Você pode selecionar aqui, essa é uma das opções, né? Aqui, ó, a alíquota do ICM e a alíquota de IPI. E aqui do lado, tá vendo? Se o produto é isento de CI, de ICMS, e se o produto é isento de IPI. Aí você fala assim, pô, mas se ele se a alíquota aqui tiver zerado, ele já não é isento, né? Já não é alíquota zero. Então, como existem várias opções, né, você pode configurar de várias maneiras, nem sempre a isenção é igual à alíquota zero, tá? Às vezes, por exemplo, você pode, na hora de emitir a nota, você selecionar lá uma alíquota de 18%, por exemplo, e aí se esse produto aqui não tiver marcado como isento, ele vai ser aplicado essa alíquota nele, tá? Então, se você quer garantir que esse produto aqui sempre vai sair com alíquota zero, você diz que ele é isento, que o produto é isento, né? Existe a situação do produto isento. E existem, por exemplo, você vai emitir uma nota, alguns produtos têm ICM, outros não têm. Então você preenche aqui adequadamente, tá? De acordo com o que o produto é realmente. Essa é uma das opções, né? Você tá, no caso aqui, a gente vai estar configurando usando o produto. Mas você também pode usar, fazer o cadastro no cadastro de cliente. Você pode fazer algumas configurações no cadastro de cliente e na hora de emitir a própria nota também existe a opção de você selecionar várias alíquotas, várias classificações fiscais, tal, a configuração fiscal da nota, né, para você preencher corretamente. Você informa que se esse produto ele soma, se a base do ICMS é somada, né, se o IPI se soma à base do ICMS, né? Algumas empresas, alguns produtos somam, outros não. Se no caso da sua empresa você soma, basta você indicar aqui, né? Aqui, ó, a alíquota do ICMS substituição. Tá vendo? Alguns produtos, né, têm ICMS substituição. Principalmente no caso de Simples, né, Simples Nacional, mas não somente nesse caso, né, mas muitas vezes em Simples Nacional, o que acontece? Na hora de você fazer a venda, você tem ICMS substituição. E se você não informar, você acaba pagando mais imposto por causa disso, né? Você paga duas vezes o mesmo ICMS. Então, se você vem aqui, você preenche as alíquotas, né, corretamente, e o sistema ele vai calcular o valor do ICMS substituição para você, o que vai reduzir o seu gasto com impostos, né? Então você precisa conhecer e saber se o seu produto tem isso, né? Se ele dispõe dessas alíquotas de ICMS substituição. A gente já encontrou várias pessoas que elas estavam pagando mais imposto do que deviam e simplesmente porque elas não sabiam que elas podiam economizar com esse ICMS substituição aí, né? Já aconteceu alguns casos aqui. Então, e além desses aqui de cima, tá vendo? Tudo isso aqui é configuração fiscal, ó. Além disso, tem as mensagens aqui embaixo, ó, as mensagens ligadas ao produto. Por exemplo, esse produto ele é isento de ICM e ele tem uma mensagem que vai junto com ele, porque ele tem uma mensagem lá de isenção de ICMS.
Então você vem aqui, tá vendo? Essa aqui, ó, seleciona redução ou isenção do ICMS, previamente cadastrado. Então você cadastrou lá naquele cadastro de aqui, né? Deixa eu mostrar aqui, ó, no útil cadastro, aqui, ó, redução ou isenção de ICMS. Você cadastrou aqui, depois você pode selecionar essa mensagem aqui, tá? Você escolhe aqui qual é a mensagem, ele já vai carregar para você aqui embaixo a mensagem. Isso não impede você de digitar aqui, tá? Você pode digitar mais coisas, você pode carregar a mensagem daqui e depois digitar mais coisas para poder completar, né, a mensagem. Aqui no caso de IPI também é a mesma coisa. Você cadastra primeiro lá no útil e depois você escolhe a mensagem aqui, ele já vai carregar aqui para você. E se você quiser, você digita mais alguma coisa aqui se você precisar, né? Então, bom, então, deu para ver aqui ó, que no cadastro de produto dá para você fazer várias configurações ligadas a ele, né? As alíquotas, se ele é isento, se ele não é isento de ICM, de IPI, se o IPI é somado à base do ICMS, tá vendo? Qual que é a classificação fiscal dele. Então, no produto, você pode selecionar tudo isso. Então, na hora de vender, o sistema ele vai puxar todas as informações aqui. Vai puxar as mensagens na hora de enviar a nota, na hora de imprimir a nota, o sistema já vai carregar, né, as mensagens que você cadastrou aqui. Então, no produto você pode configurar o produto de várias maneiras, tá vendo? Tá. Bom, da mesma forma, você pode configurar o cliente também, né? Então é aqui, ó, tá vendo? No cadastro de cliente, tem aqui, ó, informações complementares. E aqui tem algumas configurações fiscais, ó. Tem aqui as mensagens também, tá vendo? Então as mensagens tem aqui no cliente, ó, de isenção de ICM ou de IPI, aqui embaixo, ó. Tem a mensagem aqui também no cadastro de produtos, né, que eu acabei de mostrar. Tem as mensagens que você pode cadastrar aqui no cadastro na codificação fiscal, ó, no útil, codificação fiscal, que é lá o CFOP, que é venda, né, que você cadastra aqui a mensagem também. E tem as mensagens, né, de isenção de IPI, isenção e redução de IPI e de ICM, elas são cadastradas aqui diretamente para você depois selecionar aqui embaixo, tá vendo? Então tem aí uma gama de mensagens para você, de opções, né? Você pode cadastrar mensagem de várias maneiras. Então vamos lá, voltando ao cliente. Ó, tá vendo? Aqui são as mensagens de CMS e de IPI igualzinho lá no produto, tá? Então, às vezes, esse cliente ele é isento de ICMS, ou então o cliente ele tem redução de ICMS, tá? São várias situações, dependendo da legislação, do ramo de atividade, depende de várias coisas, tá? Então, às vezes, né, em alguns casos, os clientes são isentos de IPI ou então de ICMS. E o cliente ele te informa qual é a mensagem que você tem que colocar na nota para ele. Então você vai lá no cadastro, né? Cadastra aqui a mensagem de redução ou de isenção, cadastra a mensagem e depois você seleciona ela aqui. Então toda vez que você vender aqui para esse cliente, né? O sistema vai buscar aqui no cadastro dele essas mensagens e vai carregar na nota essa mensagem aqui que é referente a ele. Então tá vendo aqui, ó, tá perguntando se o cliente paga ICMS ou se o cliente paga IPI. Então, porque às vezes o cliente é isento disso, né? E por falar nisso, né? Antes que eu acabe esquecendo, deixa eu citar aqui. Tá vendo? Aqui é o caso do cliente ser isento, né? De ICM ou de IPI. Mas você também pode ser isento de IPI ou de ICMS, né? Que é o caso do Simples Nacional. Então você vem aqui, ó, no cadastro, ó, cadastro dados da sua empresa, aqui, olha. E aqui nota fiscal eletrônica, nessa abinha de nota fiscal eletrônica, você tá vendo aqui, ó, no caso de Simples Nacional, esse aqui é um exemplo da Simples Nacional ou não, né? É um exemplo que existem outras situações, não é só o Simples Nacional, existem outras situações em que a empresa é isenta ou de ICM ou de IPI, tá? Mas então você pode selecionar isso aqui, mesmo que você não seja simples, né? Mas você é isento. Se você não é simples, mas você é isento de ICM, ou então você é isento de IPI, então você seleciona aqui. Aqui é o caso da sua empresa ser isenta de IPI ou de ICM, tá?
Então tudo que você vende você não paga IPI, por exemplo. Tudo que você vende você não paga IPI, então você vem e marca aqui, ó. Esse aqui é o caso da sua empresa ela ter essa isenção. Então essa configuração aqui da sua empresa, ela se sobrepõe a todas as outras, tá? Então mesmo que o cliente pague IPI, ele pode até pagar IPI, mas como você não paga, então quando você emitir nota para ele, a nota vai sair com o valor de IPI zerado. Vai sair a alíquota zero, valor zero. E a mesma coisa para o ICM, para o IPI, né? Então isso aqui é para sua empresa, tá? O pessoal do Simples Nacional usa bastante isso, né? O pessoal, quem mais usa essa opção são o Simples Nacional, mas não só eles, tá? Então, vamos lá, ó. Útil, cadastro, os dados da sua empresa, que você tem que cadastrar tudo, né? Não só isso, né? Tem que fazer o cadastro completo, inclusive tem uma videoaula específica sobre esse cadastro da empresa aqui, né? Para você achar o certificado, você vem aqui nessa bolinha azul, tá vendo? Então tá. Então, voltando ao cliente, né? Então, tá, se o cliente é isento de ICM ou de IPI, você seleciona aqui e, no caso, ele vai ter uma mensagem, né, de isenção ou de redução, né? Se o cliente ele tem redução de ICMS, às vezes, então você seleciona aqui uma mensagem de redução de ICMS, uma redução de IPI ou de isenção, tanto faz. Então você marca aqui, né, nessas opções, seleciona as mensagens. Você pode digitar aqui também para completar a mensagem, tá? E então, aqui em cima, tá vendo? Ó, não contribuinte, usar sempre essa alíquota. Por exemplo, algumas empresas, né, como elas não são contribuintes, elas pagam sempre a mesma alíquota de ICMS, por exemplo. Às vezes você vendendo de São Paulo para Santa Catarina, você vai pagar uma alíquota diferenciada, se eu não me engano, é 12%. Mas no caso desse cliente aqui, mesmo a venda sendo interestadual, que seria 12%, mesmo assim, no caso dele, para ele é cobrado 18%. Tá? É uma situação desse cliente. Então, se esse é o seu caso, né, se você tem um cliente assim, então você cadastra aqui a alíquota que ele paga, que pode ser outra alíquota, tá? Você coloca o valor da alíquota aí de 12, de 18, a alíquota fixa. Então, se esse cliente aqui ele paga ICM e ele se enquadra nessa situação aqui, então, indiferente ao estado ou à operação interestadual, né? Indiferente a isso, sempre o sistema vai buscar essa informação aqui, vai usar sempre essa alíquota aqui para esse cliente, tá? Ele sempre vai usar essa alíquota. Então você pode preencher aqui se você tem algum cliente nessa situação, né? Bom, eu acredito que em configuração fiscal é só isso, né? Tem o frete aqui por conta, né? Você seleciona também se é por conta do emitente ou do destinatário aqui, né? Se é por conta do emitente, você dá aqui sim, se é do destinatário, não. Então tá, essas são as configurações que você pode fazer no cliente, tá? Então tem as configurações no produto e tem as configurações no cliente e tem também as configurações, obviamente, que você pode escolher na própria nota. Na hora que você vai emitir a nota, você já pode preencher também isso aí, tá? Se você já cadastrou no cadastro de produtos, ele vai puxar, vai carregar do cadastro de produtos. Se você já cadastrou no cadastro de clientes, então ele vai puxar, ele vai carregar no cadastro de clientes. Se você, se você não cadastrou nem no cliente nem no produto, você pode informar na hora na emissão da nota fiscal, tá? E se você não informar em lugar nenhum, ele vai dar erro. Isso aí, bem simplesinho, né? Bom, isso aqui ele está informando, tá vendo, ó, que não tá os dados da empresa cadastrado, que é aquela opção de útil lá que eu mostrei para vocês, né? No caso, você faz o cadastro direitinho e não vai aparecer essa mensagem. Então aqui, ó, na emissão da nota fiscal, a gente tem uma videoaula específica, né, para ensinando a emitir a nota fiscal, mas aqui eu vou só comentar sobre as opções fiscais da nota, né? Essas opções fiscais, elas estão aqui, ó, nessas abinhas de informações complementares, tá vendo? Você vem aqui, muda de abinha, né, de uma para outra, e tal. Tá vendo aqui na nota tem o CFOP.
Lógico que você pode ter cadastrado o CFOP lá no cadastro de produtos, que nem que foi aquele exemplo que eu dei, né? Às vezes você emite uma nota, que a nota tem vários CFOPs, tem vários códigos fiscais aí, e então cada item tem o seu código, tá? Então, no caso, se você já preencheu lá no cadastro de produtos, você não precisa mais preencher aqui, porque ele vai carregar de lá. Mas se você não preencheu lá, então você tem que preencher ele aqui. Hum, a classificação fiscal é a mesma coisa. Se você já preencheu ela lá no cadastro de produtos, não é necessário que você preencha ela novamente aqui, tá? Você não precisa preencher de novo, se você já colocou lá. E caso não, você tem que informar ela aqui, tá? Você tem que informar esses três aqui de cima, ó. Você tem que informar, seja lá como for, ou você informa no produto ou você informa aqui, mas você tem que informar isso, que esses dados são básicos para a nota, né? Os outros dados aqui, eles não são, dependendo da situação, né, que você tem que ver como você se enquadra, como a sua empresa se enquadra na legislação, né, como você trabalha, como você opera. Mas nem sempre esses dados são obrigatórios, os outros dados, né? Esses três de cima você tem que informar, né? Apesar que algumas empresas não precisam informar a classificação fiscal também, mas a maioria precisa, né? Esmagadora maioria. Bom, então aqui você seleciona, ó, tá vendo? Você vem aqui na mãozinha, ó, seleciona a classificação, a situação tributária aqui, que já veio pré-cadastrada para você. A alíquota do ICMS é aquela história, se você cadastrou ela no produto, você não precisa informar ela aqui. Se você informar ela aqui, essa alíquota aqui, o que acontece? Ela vai ser usada para a nota toda. A mesma coisa são esses itens aqui de cima, ó. Se você informar aqui um CFOP, esse CFOP vai ser usado para a nota toda. Se você informar uma classificação fiscal, ela vai ser usada para a nota toda. Então, o que acontece? Se lá no cadastro de produtos você deixou isso vazio, você preenche aqui e o sistema vai usar esses valores para preencher a lista toda, todos os itens. Então, porque também existe esse caso, tá? Existem algumas empresas que ela opera com alguns produtos que é sempre o mesmo CFLP, né? É sempre a mesma classificação fiscal, é sempre a mesma situação tributária, é tudo a mesma coisa. Então, você escolhe aqui e vai preencher a nota toda. Todos os itens vão ser preenchidos com esses dados aí, tá? Essas alíquotas aqui, como eu disse, se você já pré-cadastrou, você não precisa cadastrar, senão você informa aqui. Se houver também, né? Se não houver alíquota, se for zerado, você não precisa colocar nada. Ó, redução da base do ICMS, que é aquela mesma redução daquele cadastro aqui, né? Tá vendo? Esse redução de ICMS, redução de IPI é a mesma redução. Você pode informar essa redução na hora de emitir a nota fiscal, tá? Se você cadastrou ela no produto, ela vai ser usada para aquele produto. Mas você pode informar aqui, essa redução então, nesse caso, vai ser aplicada na nota toda. Então você pode ter redução sobre a base do ICMS, você pode ter redução de um item só. Só um produto tem redução. Ou então você tem redução sobre a nota toda. Então você informa aqui, essa redução vai ser aplicada em todos os itens. Redução de IPI, a mesma coisa, tá? A alíquota de PIS, de CONFINS, né? Isso aqui não tem não tem muito segredo, não tem muito o que ficar explicando, né? Se a sua empresa paga, se o seu produto tem essas alíquotas, né? Incide, então você tem que informar aqui, né? As alíquotas. Ele calcula para você depois os totais aqui, tá? É... Alíquotas, né, de PIS, de CONFINS. No caso, se você se incide, né, então você também tem que selecionar aqui, ó, o código, né, da situação tributária dele. São vários códigos. Se você por acaso você não sabe qual é o seu código, né, que código você se enquadra, então você tem que consultar o seu contador, né? Você não sabe se você paga isso ou não, você também consulta o seu contador para você saber de que maneira que você se enquadra nessa situação, tá? Inclusive essa telinha aqui, para os nossos clientes, a gente configura essa telinha, a gente coloca aqui, ó,
uma outra setinha dessa com um menuzinho de configuração. Então o cliente ele tem lá, ele usa, né? Porque normalmente a pessoa usa, a empresa usa meia dúzia de configurações. Então ela vem aqui, abre um menuzinho e escolhe uma, dá um nome para essa configuração, né? Que é um nome que a empresa achar melhor, um nome comum já, que o pessoal da empresa já conhece, né? Então, ao escolher aqui na listinha a opção, então você escolhe aqui e ele preenche todos esses campos de uma vez só para você. Então você não precisa ficar se preocupando muito, né, com esses dados. Você já vem pré-cadastrado, pré-pronto aqui para você, para os nossos clientes. A gente faz isso para agilizar a nota fiscal ainda mais, né? Apesar de que essa nota aqui, ó, né, nessa tela de emissão de notas, você emite a nota fiscal. Se você não tiver muitos itens, você emite em 1 minuto isso, tá? 1 minuto mesmo, é 1 minutinho, é clique, clique e a nota está pronta. Se forem muitos itens, obviamente vai demorar um pouco mais, né? Então aqui você precisa se informar, ó, como você se enquadra nessa modalidade de CMS, de IPI, tá? Você precisa se informar com o seu contador, você precisa saber como você se enquadra aqui. E para os nossos clientes, como eu já citei, a gente faz essa configuração, essa setinha que a pessoa só escolhe aqui uma opção, né? Então uma setinha similar a essa aqui, que a pessoa escolhe aqui uma opção, ele já preenche os dados todos e acabou. Muitas vezes o nome do cliente é a opção, né? Então, você coloca aqui, por exemplo, o nome de um cliente, né, ou um tipo de cliente determinado, e todos esses dados são preenchidos em função dessa opção aqui. Não que não possa ser alterado depois, né, mas esse é um outro assunto também. Caso você queira fazer isso, é só entrar em contato com a gente, tá? Bom, aqui tem as outras informações pertinentes à nota, que não é o escopo dessa aula agora, tá? É o representante, vendedor, né, espécie, são os dados da nota fiscal lá que aparecem embaixo, né, os dados do transporte. Essa mensagem aqui, tá vendo? Essa mensagem você pode digitar aqui na hora, uma mensagem qualquer aqui que você queira que saia no pedido, lá na nota fiscal, né, no campo de dados adicionais lá. Você pode acrescentar aqui a informação que você quiser na hora de emitir a nota, você digita aqui. Se você escolher aqui uma redução, a mensagem cadastrada junto com a redução vai ser carregada aqui automaticamente. Isso não impede você de digitar mais coisas aqui, tá? Você pode digitar mais coisas, não tem problema. Então tá. Ó, aqui a alíquota de substituição, tá? Se você preencher aqui as informações, essas alíquotas, esses valores serão aplicados na nota toda, tá? Essa configuração aqui que você preencher, ela vai ser aplicada na nota toda. Para você aplicar num único item, você tem que preencher lá no cadastro de produtos. Se você quiser preencher aqui, não tem problema nenhum, e ele vai aplicar essa configuração na nota toda e todos os itens vão sair dessa maneira. Então, por exemplo, você diz que a alíquota do ICMS substituição aqui é 18% e a margem aqui é de 40%. Então, esses valores serão usados, tá? Por exemplo, né? Serão usados em todos os itens da nota. Então, se você tem ICMS substituição, é só preencher aqui esses valores, né? Ele vai aplicar e, bom, acredito que basicamente é isso, né? Os cálculos fiscais, eles aparecem aqui na listinha, ó, tá vendo? Essas colunas são as colunas onde aparecem os cálculos fiscais. Inclusive, muitas dessas colunas são editáveis, tá? Você pode digitar aqui ou então apagar, se você quiser que ele forçar aqui o cálculo ou o recálculo, se você quiser forçar, você pode apagar aqui também, tá? Essas colunas aqui, várias delas são editáveis, dá para você digitar nessas colunas, ó, o valor da redução do ICMS substituição, o valor do ICMS substituição, por exemplo, ó, o CFLP aqui, tá vendo? O Código Fiscal, que às vezes é 5.102, que é o mais comum, vai, que é venda, tá vendo? Ele aparece aqui, então cada item tem o seu também, ó, tá nessa listinha. E aqui também, né, na descrição dos pagamentos, você tem aqui os totais
Totais dos cálculos que foram feitos aparece aqui, as totalizações, tá? É só você clicar aqui, tá? Ele tá dando essas mensagens porque tá tudo vazio, né? É só você clicar aí, ele já vai mostrar para você aqui os valores referentes aos impostos, tá? Bom, a gente tem uma videoaula sobre a nota fiscal, a gente tem outras videoaulas sobre outros cadastros, tá? E convém você assistir todas essas videoaulas, tá? Eu acredito que a aula sobre as configurações fiscais basicamente é só isso. Você tem que saber, você tem que conhecer o seu produto, tá? Como ele se enquadra, você tem que conhecer o seu cliente, você tem que ter em mãos essas informações para você poder emitir a nota corretamente, tá? Para você poder emitir a nota direitinho, você tem que saber dessas coisas, dessas informações. Caso você tenha alguma dúvida, você pode consultar o seu contador, né, para ele te informar essas coisas, né, para você saber exatamente como você deve proceder. Bom, basicamente é isso. Não se esqueça de assistir as nossas outras videoaulas. Se você tiver qualquer dificuldade, você pode entrar em contato aqui com a gente, né? O nosso O nosso telefone tá disponível não só no manual, você pode entrar aqui no site também, ó. Você pode entrar no site, pode assistir as videoaulas, estão aqui também, ó, no videoaulas da nota fiscal eletrônica, tá? É, Qualquer dificuldade é só você dar uma ligadinha. Eu agradeço, tá, a oportunidade e até a próxima.